Olá, queridos alunos, voltamos aqui na nossa segunda parte com o tema ação penal. Então, a ação penal, nós vimos que, via de regra, ela é pública, ou seja, a iniciativa cabe a esse aqui, ó, o capiroto, o Ministério Público, o promotor de justiça, e a petição inicial que ele vai subscrever se chama denúncia, tudo bem? Mas a ação penal, ela também pode ser privada, ou seja, ela pertence a quem? A vítima ou seus familiares, tá certo? A iniciativa é dela, ela contrata um advogado ou um defensor público que vai oferecer a queixa-crime. Então, na delegacia, a gente não vai registrar a queixa e nem fazer uma denúncia. Nós vamos levar a notícia de um crime. A notícia criminis é a expressão em latim para essa notícia crime, tudo bem? A partir de hoje, denúncia, a gente vai falar denúncia quando a gente se referir à petição inicial do promotor. E queixa é a petição inicial na ação penal privada, tudo bem? Falamos ainda na aula passada que a ação penal pública, ou seja, aquela do promotor, pode ser incondicionada, ou seja, não tem condição nenhuma para ele oferecer e não depende da vontade da vítima. Ele tomou conhecimento de um crime, ele pode oferecer a denúncia, mas ela também pode ser condicionada, ou seja, tem uma condição para ele agir. É a chamada condição de procedibilidade, ou seja, o promotor só pode proceder, só pode ir adiante se houver uma representação do ofendido, ou seja, a vítima do crime dizer, por favor, processe esse ofensor meu, ou uma requisição do ministro da Justiça. O ministro da Justiça comunicar ao Ministério Público para oferecer uma ação penal. Quando seria esse caso do ministro da Justiça? Do ministro da Justiça seria a hipótese de um crime contra o nosso chefe de Estado ou um chefe de Estado estrangeiro, por exemplo. Um crime contra a honra, um crime contra essas pessoas. Da vítima, do ofendido, seria o caso onde há o escândalo do processo, o estrépito judício, o risco à intimidade dela. Então, o direito penal, ele dá um passo atrás e fala assim, olha, só vamos prosseguir se a vítima quiser. Tudo bem? Lembrando que a maior parte, a regra de ação penal pública é incondicionada, geralmente nos crimes mais graves. Esses aqui do ministro da Justiça são relativos a chefes de Estado e do ofendido são esses crimes do escândalo do processo. Tudo bem? E a privada também são crimes menos graves que ele contrata um advogado para ingressar com a queixa-crime. Geralmente os crimes contra a honra da vítima, calúnia, injúria e difamação, eles são mediante ação penal privada. Nós vamos ver alguns no Código Penal, como é que se procede. Tudo bem? Então, tá certo. A ação penal pública, via de regra, né, ela é pelo MP. Quando é que uma ação penal seria condicionada à representação da vítima? Vamos ver? Lembra do escândalo do processo? Então, olha só, um crime de ameaça, um crime de violação de segredo, de correspondência daquela vítima, ou de um segredo profissional que ela contou a um profissional e o profissional revelou, ou de contágio de moléstia venérea, tudo bem? Seriam esses casos. Olha aqui como é que a gente identifica uma ação penal pública, mas condicionada à representação do ofendido. Ela vem com essa expressão aqui, ó, representação. Você dá um Ctrl F no seu Código Penal e procura a expressão representação. Se vier isso no crime, é porque ela é condicionada à representação da vítima. Ela é pública, é o promotor que vai oferecer, mas a vítima vai ter que representar. Para saber quando ela é privada, vai estar escrito assim, queixa, somente se procede mediante queixa. Aí a ação penal é privada. Aí a vítima não vai procurar o promotor, ela vai procurar um advogado ou um defensor para ingressar com a ação penal para ela, tudo bem? E quando que ela é incondicionada, professora? Quando que o MP pode oferecer? Se não disser nada no Código Penal, naquele crime, é porque ela é incondicionada. Afinal de contas, essa é a regra. A regra é que o MP pode oferecer sem precisar de condição nenhuma. Tudo bem? E a exceção são essas, condicionada à representação e a privada que a gente vai ver. Então, olha esse crime aqui, que interessante. O crime de perigo de contágio venéreo.
expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado, né? É um crime que só é processado mediante representação da vítima, porque tem a ver com a intimidade dela. A vítima, para processar alguém por esse crime, ela vai ter que assumir que teve uma relação sexual ou que eles tiveram contato para a prática de ato libidinoso. Então, veja, tem o escândalo do processo. Se o MP pudesse agir, ingressar com essa ação, independente da vontade da vítima, ele poderia estar fazendo mais mal à vítima do que bem. Por isso que o Código Penal deixou essa condição aqui, essa condição de procedibilidade. O MP só pode proceder se a vítima representar. Como que a vítima representa? Quando ela vai na delegacia dar a notícia crimes, a notícia do crime, o delegado, via de regra, ele pode falar assim: assine aqui essa representação, um papel dizendo que você quer que processe o seu ofensor. A vítima assina. Esse papel não precisa de grandes formalidades, de ter reconhecimento de firma em 2 vias, nada disso. Ali já está representado, tudo bem? A vítima já disse que quer processar o seu ofensor. Mas a rigor, essa formalidade nem seria necessária. O fato da vítima já ir à delegacia e registrar o boletim de ocorrência, ela já está deixando clara essa vontade de ver o seu ofensor processado, tudo bem? Só que, por garantia, por segurança, eles pedem para ela assinar aquela representação. Mas se essa representação não estiver, a mera comunicação da vítima já serve como representação. Não exige grandes formalidades e já está representado. Porque, olha só, o que tem em comum desses crimes, que eu já falei, essa expressão em latim, strepitus judici, o escândalo do processo, a intimidade da vítima em julgo. Olha um outro crime aqui, olha, um crime de ameaça. Ameaçar alguém por palavra, escrita ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. A gente pode ameaçar alguém por palavras, por gestos, tudo bem? São formas de ameaçar. E diz ali o Código Penal, ó, somente se procede mediante representação. Representação de quem? Da vítima. Da vítima dizer: eu quero processar, ele proferiu essa ameaça e eu acho que é sério, eu sinto temor, quero ver essa pessoa processada. E é porque as vítimas podem receber ameaças e não levar a sério, não se sentir intimidadas ou não quererem levar aquilo adiante. É uma escolha da vítima. Se ela quiser, ela procura o promotor, porque a ação penal ela é pública, porém condicionada à representação dela. Ela representa e vai ter processado. Tudo bem? Olha um outro crime também que se processa mediante representação. Olha o crime de divulgação de segredo. Divulgar alguém sem justa causa um conteúdo de um documento particular ou de correspondência confidencial de que é destinatário ou detentor e cuja divulgação possa produzir dano ao outro, né? Somente se procede mediante representação. Então, os crimes cuja ação penal é condicionada à representação da vítima, você vai encontrar procurando a palavra representação no Código Penal, tudo bem? E se o Código não dizer nada, como é a ação penal? Se o Código é silente, ela é a regra, ou seja, pública e incondicionada. O promotor pode agir sem nenhuma condição, tudo bem? Olha aqui um outro crime que é condicionado à representação. Violação de segredo profissional. Revelar alguém sem justa causa segredo de que tem ciência em razão de função de ministério, ofício ou profissão e cuja revelação possa produzir dano a outrem. Somente se procede mediante representação. Então, o líder religioso da pessoa, o seu mentor, ou o seu psicólogo, ou o seu médico, se eles divulgarem segredo sem autorização, pode configurar esse crime de violação de segredo profissional. Mas depende de representação da vítima, que vai representar lá na delegacia ou diretamente no Ministério Público. Tudo bem? E olha uma coisa muito interessante. Aqui eu quero fazer uma pausa. Crimes antes, os crimes sexuais, pessoal, contra a dignidade sexual, a liberdade sexual da vítima, antes eles eram condicionados à representação, porque tinha a questão do escândalo do processo. Mas ao tempo que foi havendo reformas legislativas e foi passando o tempo, com o passar do tempo, esses crimes pararam de ser condicionados à representação e atualmente, depois dessa lei de setembro de 2018, ou seja, relativamente recente, essa lei alterou todos os crimes sexuais. Agora, os crimes de natureza sexual, toda ação penal ela é incondicionada, ou seja,
o promotor pode agir sem nenhuma condição. Se ele tomar conhecimento, ele vai agir. Tudo bem? Então, essa lei aí, a Lei 13.718 de 2018, ela começou a tipificar os crimes de importunação sexual, que é aqueles crimes do metrô, sabe? Que tinham lá de aproveitar da situação para alisar as moças, etc. E de divulgação de cena de estupro, aqueles que as pessoas às vezes se relacionavam com mulheres ou pessoas drogadas que não podiam oferecer resistência e ainda divulgavam na internet. Eram situações que não eram tipificadas, ou no caso de importunação sexual, era apenas uma contravenção penal de uma pena bem pequena, agora ficou bastante grave. E essa lei também tornou pública e incondicionada esses crimes, né, contra a liberdade sexual, colocou causas de aumentos para o estupro coletivo, onde várias pessoas se revezam, né, na vítima, né, na ofensa vítima, e o estupro corretivo, que é aquele com o intuito de modificar a orientação sexual da vítima, né, e revogou a lei de contravenções penais, tirando a importunação ofensiva ao pudor, que era como se chamava, e agora tipificando como um crime mais grave de importunação sexual. Lembrando que essa lei de 2018 só é aplicada, de setembro de 2018, só é aplicável aos crimes cometidos depois dela. Então, vamos ver que crimes são esses? Olha só. O crime novo, então, importunação sexual, artigo 215-A do seu Código. Praticar contra alguém sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia de terceiro. Reclusão de 1 a 5 anos se o fato não constitui crime mais grave, como o próprio estupro, tudo bem? Então, essa passadela de mão em transporte público agora virou esse crime que é bastante grave. Pena de até 5 anos, é processado na vara criminal comum, não é mais juizado. Tudo bem? O crime de estupro de vulnerável, de ter relação sexual praticado libidinoso com pessoa menor de 14 anos, ou que não pode oferecer resistência, por exemplo, né? Então, esses crimes independem do consentimento da vítima, tá certo? E do fato dela ter tido relações sexuais anteriores, né? Esse crime de estupro de vulnerável aí. E a ação penal, esse é o grande lance que eu gostaria muito de mostrar para vocês nessa lei. Essa lei mudou completamente. A ação penal nesses crimes, né, crimes contra a liberdade ou a dignidade sexual, são de ação penal pública incondicionada. Quer dizer que esse cara, com essa beca da tira vermelho, promotor de justiça, vai atuar mesmo que a vítima não represente, ou que a vítima não queira, ou que ninguém queira assumir essa representação. Se ele tomar conhecimento, ele vai agir, apesar de ter a questão do escândalo do processo, da intimidade da pessoa, mas por uma razão de proteção e de menor tolerância com esses crimes, agora ela é pública e incondicionada. Tudo bem? Uma peculiaridade que eu vou deixar para a próxima parte, que é na ação penal em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá bom? Um grande abraço e a gente continua já já para esse vídeo não ficar muito longo. Até logo!